Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz, amém? Amém? Meus irmãos amados, vamos ficar de pé nessa noite, vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 4, por gentileza, amados irmãos. Glória ao teu nome, Senhor, nessa noite. Aleluia. Exaltado seja o Senhor. Amém. Deixa eu só abrir aqui, irmãos. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Quantos estão alegres com Jesus nessa noite? Amém? Amém, amém, amados. Glória a Deus. Aleluia. Tem água aqui? Ô, glória. Tem, já vou pedir mais um pouquinho, tá? Irmãos, eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 1, amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Deixa eu pegar aqui, irmãos, uma outra versão para ficar mais num português mais do português atual, né? Aleluia. Estou com a corrigida aqui e eu gosto dela, mas a gente precisa também... Esse celular, ele está lento. Deixa eu abrir no outro aqui, irmãos. Opa, agora chegou. Aleluia, glória a Jesus. Vamos lá. Amém. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. A parábola do semeador. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele. De modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar da praia. Assim ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E durante o seu ensino dizia: escutem, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram, e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em terra boa, e deu fruto. A semente brotou, cresceu, e produziu 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12, começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse-lhes: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Versículo 26. Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica, primeiro aparece a planta, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Disse mais, com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? E ele é como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes,
Jesus lhes expunha a palavra, conforme podiam compreendê-la, e sem parábolas não lhes falava tudo, porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. Amém. Pode sentar, irmãos? Glória a Deus. Irmãos amados, aqui nesse capítulo 4 está essa que para mim é uma parábola assim maravilhosa, irmãos, do reino de Deus. Como os irmãos aqui, acredito que já tem, irmãos, uma compreensão, né? E os irmãos já ouviram outras pregações também de outras parábolas. Nós sabemos que as parábolas são ensinos de Jesus para nós, irmãos. Amém? E o interessante, amados irmãos, Jesus, igreja, ele nunca pregou difícil. Sabe? Quem prega difícil é o pastor. Quem quer pregar difícil, às vezes, é esses pregadores que tem por aí, né? Às vezes nós que complicamos um pouco, pastor Pedro. Nós, e eu me incluo no meio. Às vezes é nós que estamos pregando, ou você, quando está aqui ministrando, talvez somos nós que, pela teologia, por já temos um pouquinho de conhecimento, às vezes queremos, né? Talvez, até com uma boa intenção, né, pastor Pedro? Passar algo a mais para os irmãos, para sair daquele, vamos dizer assim, do básico, e às vezes nós complicamos. Mas Jesus, irmã Isabel, ele pregava simples. Digamos que a irmã Isabel era uma lavadeira. Ele ia pregar, pastor Pedro, algo sobre lavar roupa. Digamos que o pastor Pedro, né, fosse um operador de fábrica, de linha de produção. Jesus ia ensinar como montar um carro, né, pastor Pedro? Passo a passo para ensinar o reino dele. Digamos que a irmã Neide e a Priscila são professoras. Jesus ia ensinar como que você vai ter uma boa didática, como que você vai ensinar uma aula, como que você vai lecionar para criança, para jovem, para adulto, etc. Digamos que o pastor João André fosse motorista ou porteiro. Jesus ia ensinar como dirigir melhor, como atender melhor as pessoas. Irmãos, e assim sucessivamente. Jesus sempre ensinou por parábolas. Talvez somos nós que complicamos. E aqui está para mim, irmãos, uma das parábolas mais bonitas, mais simples, mais tremendas, e uma das quais o próprio Jesus deixou para nós explicado qual que era o significado desta parábola. Os irmãos viram que eu li aqui, e eu fiz até questão de pular a parte que Jesus explica para os discípulos o significado dessa parábola, até porque os irmãos já leram, e nós vamos aqui realmente revisitar essa palavra que é viva, que é eficaz. Então, irmãos, o semeador saiu a semear. Mas eu quero começar hoje diferente. Eu quero falar primeiramente aqui desse finalzinho que nós lemos. Jesus explicava tudo por parábolas, pastor Pedro, conforme a capacidade dos discípulos. Meu irmão, há uma capacidade em mim, há uma capacidade em você, há uma capacidade em nós para entender as parábolas. Então, o que eu aprendo aqui? Que o Senhor vai dar para nós de acordo com a nossa capacidade, de acordo com o que o pastor pode absorver, de acordo com o que a irmã Neide pode absorver. Aleluia! E embora a parábola é interessante porque quem era próximo, pastor Pedro, quem era discípulo, quem caminhava com Jesus, quem andava com Jesus, ô glória, entendia a parábola. Quem era do povão, quem era daquela grande multidão, para entender tinha que se tornar o quê? Discípulo. Aleluia. Irmãos, são coisas assim, aparentemente, pastor Pedro, simples. Antes de você ser um apóstolo, quer dizer enviado, você vai ser um discípulo. Discípulo é um aprendiz, irmãos. Irmãos, todos nós somos, primeiramente, um discípulo, para depois ser enviado. Amém? Primeiramente, você é um discípulo, para depois você ser o que Pedro foi, o que João foi, o que Paulo foi, né? Lá no grego, o apostolos, o apóstolo, aquele que foi enviado, aquele que foi, pastor Pedro, comissionado para uma grande obra.
Jesus falou, ficai em Jerusalém, né, pastor Pedro? Para que do alto sejais revestidos de poder, e depois ser-me-eis testemunhas. Então, irmãos, é simples, mas é algo que às vezes nós erramos. Às vezes queremos ser enviado logo, né? Queremos ir fazer missões. Já falei aqui sobre isso, irmãos, porque fazer missão, se for um lugar bom, né, pastor Pedro? Vou fazer missões nos Estados Unidos, né, Pedro? Na Itália. Opa! Vou fazer missões no Japão. Ué, irmão, aí é bênção pura, pastor. Vou fazer missões na Torre Eiffel de Paris. Aí, irmãos, é mel. Agora vai ser missionário lá no Pantanal. Né? Vai correr de onça lá no Pantanal. Vai ser missionário lá no Amazonas, né, pastor Pedro? Ainda mais se você não sabe nadar, igual o pastor João André. Porque lá é só rio. Lá é só ribeirinho, pastor Pedro. Lá é só de barco. Lá não tem como você fazer a obra de carro, de bicicleta. Lá é só de barco. Então, meus irmãos, primeiramente nós somos discípulos. Discipulados, ensinados. Primeiramente caminhamos juntos com Jesus, irmã Neide. Amém? Caminhamos, irmãos, caminhamos junto com Cristo. Gente, é maravilhoso. Uma vez eu participei de um estudo, pastor Pedro, lá em Coatis, na quadrangular ainda, um pastor de Barra Mansa deu um estudo para nós. E ele fez o cálculo, irmã Neide, de quantas horas Jesus levou o pastor Pedro para ensinar a cada discípulo. Porque, irmão, o discipulado, irmã Isabel, dá trabalho. O discipulado, Priscila, gasta tempo. E às vezes, irmãos, nós não queremos gastar tempo. O pastor Pedro discipula o Mateus. Não é horas, pastor. Não é? Não é dias. Não é noites de sono. É chegar do trabalho cansado e acordar cedo para quê? Para levar ele no médico, para caminhar com ele. Filho, é assim. Filho, faz assim. E você fala uma, e a criança, às vezes, né, irmãos, ela, naquela intenção de transgredir, né, ela desobedece. E fala 2, e fala 10, e fala 1000, e perdeu a conta, né, pastor Pedro? Fala 10.000, 20.000. É pai. O Senhor discipula a cada um de nós. Repita comigo, antes de ser enviado, eu preciso ser discípulo. Aleluia, discipulado. Aleluia. Meus irmãos, há alguns anos, pastor Diego também foi da quadrangular, não está mais, né? Lá de Volta Redonda. E ele dizia uma coisa, irmãos, que eu pensava, mas não pode ser. Mas depois eu parei, eu analisei, eu refleti, irmão, sabe? Depois eu meditei naquilo, pastor Pedro. Eu falei, ele tem razão. Irmãos, e eu digo para os irmãos essa frase. Irmãos, aquele que não caminha no discipulado, daqui a pouco, ele fica distante, pastor Pedro. E a frase dele era bem assim, pastor João, aquele que não caminha conosco, não caminha com Jesus, sabe? Aquele que não caminha com a gente, daqui a pouco pode virar um peso, pastor Pedro. Irmãos, olha só, presta atenção. Por que quando Judas foi trair Jesus, pastor Pedro, ele teve que dar um beijo? Foi um sinal que ele combinou, o sacerdote, certo? Mas por que, irmãos? Irmãos, os discípulos de Jesus, pastor Pedro, parecia com Jesus, né? O judeu usava a mesma roupa, usava barba. Então, meus irmãos, quando olhava ali para Pedro, para Tiago, para João, para Tomé, para Judas, irmã Neide, eles viam ali um grupo de homens, um grupo de varões ali. Não via Jesus diferente, ou Jesus com a veste clara, né? Ó, meu pai, e os discípulos longe. Não, todo mundo junto, eles comiam. Irmãos, vocês não estão entendendo, eles dormiam na mesma casa juntos, eles viajavam juntos, eles almoçavam juntos. Irmãos, foi pelo menos, você pode fazer o cálculo, foi pelo menos, pastor Pedro, 12 horas por dia, vamos colocar assim por baixo, de 12 a 15 horas, por 3 anos e meio, irmãos. Faz o cálculo aí, quantas horas Jesus gastou com o discipulado. É muito tempo. Eu não tenho aqui, mas uma hora eu vou fazer para os irmãos. E nós vamos ter esse valor. Então, para os irmãos entenderem. E às vezes nós não damos valor no discipulado. E aqui, amados irmãos, então eu digo para a igreja, dê valor ao discipulado. Amém?
Dê valor ao discipulado. Antes de ser enviado, eu preciso ser o quê? Discipulado. Amém? Antes de ser apóstolo, eu sou discípulo. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, Jesus ensina à beira-mar, né? O povo chega ali na beira-mar, o povo chega ali e ele usa o bar como púlpito, né, pastor? Para pregar. Jesus fazia muito isso. Claro que é um tempo diferente. Se houvesse microfone no tempo de Jesus, irmãos, se houvesse, tá, irmãos? Ele usaria. Tá? Não vamos fazer anacronismo, não. Gente, anacronismo é eu pegar o que é hoje e levar lá para, né? Lá para Faraó. A IA hoje faz isso. Pede para a IA fazer o vídeo, a IA faz o vídeo de Faraó lá, né? Vou perseguir esse povo de Israel. Vamos lá, tropa. E filma no celular, né? E faz esses vídeos aí, irmãos. É anacronismo. É você trazer algo que tem só hoje para o passado ou trazer o passado para hoje, tá, irmãos? Isso é importante até para a interpretação bíblica, tá, irmãos? Tá bom? Bom, vamos lá. Para a gente poder ir direto ao assunto aqui, né? Amados irmãos, então Jesus ensinou o povo e falou assim, olha, eis que o semeador saiu a semear. A primeira semente, irmãos, caiu à beira do caminho. A primeira semente, povo de Deus, caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram, versículo 3. Aleluia. Aqui fala, irmãos, da semente que cai na beira do caminho. Ela não caiu numa terra germinável, né, pastor? Porque, irmãos, eu tive a oportunidade na infância ainda, com meu pai, seu Geraldo, da gente poder capinar, Pedro, ali um canteiro, né? Fazer um canteiro e plantar alface, e plantar couve, e plantar milho, e plantar feijão. Irmãos, dá trabalho. Afofar uma terra, Priscila. Pegar esterco e misturar com a terra. Plantar, semear, esperar o tempo da sementinha germinar, molhar, regar todo dia as plantas. Né? Hoje em dia nós não queremos mais fazer isso, né? Então, irmãos, aquela semente caiu na beira do caminho, imanente. E vieram as aves do céu, as aves e a comeram. Isso fala, irmãos, do mundo de hoje. O mundo, pastor Pedro, de muitas notícias, o mundo de muitas telas, aonde talvez nós vemos algo interessante. Já aconteceu com os irmãos isso? De você ver algo interessante até no TikTok ou no Instagram, e quando você vê, olha que legal, vou mandar para a Priscila isso aqui. Quando vê, você rela na tela e perdeu aquele rios e você não acha mais. A não ser que você saiba lá o nome do criador, né? Para você poder voltar no perfil e procurar um por um ali. Porque, irmãos, é muito conteúdo. É muito rios, é muito post, é muito TikTok, é muita coisa. Então, irmãos, o mundo de hoje, pastor Pedro, tem roubado a semente do nosso coração. Irmãos, e aqui essa terra, eu quero, já antecipando aqui o final dessa pregação, eu quero que os irmãos pensem nessa noite e vai para casa pensando isso. Eu sou uma boa semente para o Senhor. Amém, irmão? Que o nosso, sabe por quê, irmãos? Nós aceitamos Jesus, passamos pelas águas, somos batizados, etc, etc. Somos crentes já, né? Uns há 5, outros há 10, outros há 30 anos, outros há 40. Mas nós ainda somos uma terra que é o nosso coração e que precisa nele, maneira de ter uma terra boa, uma terra boa para plantar a semente. Amém, irmão? O seu coração é a terra, irmãos. A sua mente é a terra nessa noite, irmãos. Então, irmãos, aqui muita gente, e aqui fala do mundo, de vários tipos de terreno, à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. A pessoa ouve do evangelho, a pessoa até gosta, pastor Pedro, sabe? Gosta de Jesus, ouve a palavra. Ah, domingo eu vou lá na visão de águia, domingo eu vou lá na igreja do pastor João André, domingo eu vou na igreja do pastor Pedro, vou lá, eu vou ouvir a palavra. Mas não vem, irmãos. O inimigo rouba a semente antes. Por quê, irmãos? Surgiu algo, surgiu um compromisso, né, amados irmãos? Servir a Deus, nós temos que ter desprendimento, pastor Pedro. Vontade de fazer, irmãos. Decisão. Decisão. Segunda, versículo 5. Outra parte caiu em solo rochoso, um solo pedregoso, né? E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Outra semente cai num solo cheio de rocha, pastor, cheio de pedra.
Aquela pessoa que ela está procurando, né, pastor? Procura do outro lado, procura em outras religiões. Opa, achei Jesus, que legal. Jesus é bacana, né, mãe? Jesus, ele me liberta do meu vício, ele é top, ele é demais. Começa a ouvir louvores, a semente logo nasceu. Nasce logo. Irmãos, tem gente que chega no culto aqui, irmãos, olha, né, pastor Pedro? Às vezes nós estamos aqui dando glória e a gente, né, pastor Pedro? Ora tanto, busca tanto, tem que orar meia hora para sentir a presença. Aí chega um pecador ali, começa a sentir alguma coisa diferente. Aí o pastor Pedro faz o apelo aqui, aceita Jesus, né, Pedro? Jesus, será que eu estou frio? Será que eu estou morto? Não é, irmãos, a pessoa está carente. Ele sentiu alegre com Jesus, irmão. Jesus muda a vida dele. Só que a terra está cheia de pedra. Tem algum vício. Tem alguma crença errada, crença limitante, pastor Pedro, que atrapalha. A semente nasce logo. Ela aceita Jesus. Só que não tem raiz, né, pastor Pedro? A pessoa às vezes vem numa campanha, irmãos, acontece muito em campanha isso, Pedro. A pessoa vem e Deus é tão bom, irmãos, que Deus dá a vitória. Deus honra, né, pastor Pedro? Deus abre a porta. Deus abençoa no casamento. Deus abre a porta de emprego. Deus abençoa com um carro, com uma casa. Irmãos, eu creio que Deus faz isso ainda, eu creio. Só que a pessoa não quer compromisso, ele quer a bênção. Não quer o dono da bênção, não quer o abençoador. Irmãos, e deixa eu te falar uma coisa. A gente não pode confundir isso. Nós precisamos mais do abençoador do que das bênçãos. Não adianta ter as bênçãos sem o abençoador. Porque no céu nós só teremos o abençoador, o nosso Salvador. E aí, irmãos, a semente germina. Mas vem o sol, imanente, e queima aquela semente, porque não tinha raiz. Irmãos, nós precisamos criar raízes em Deus. Criar raízes, irmãos, não é, eu estou nesse ministério aqui há 70 anos, oh aleluia. Não quer dizer isso não, irmãos. Criar raízes, irmãos, é você ter comunhão com o Senhor. É você não ser enganado. Hoje mesmo estava no trabalho, na hora do almoço, e essa semana, irmãos, eu fiz algumas lives de música, e eu entrei em uma live ali, um pouquinho, na hora do almoço ali, para poder ouvir, pastor, uma conversa bíblica. Irmãos, o povo o povo de Deus, pastor Pedro, está muito baseado no que ele acha. Sabe? O tema era sobre tatuagem. E um punhado de gente falando, pastor, da astrologia. Não, porque não pode, porque isso, e pegando versículos de Deuteronômio, de Levítico. Bom, nós temos que entender. Nem tudo que está lá, pastor Pedro, eu tenho que trazer para hoje. Se eu pegar e ler lá, irmãos, como está lá e trazer para hoje, né, pastor Pedro? Eu vou, talvez, criar uma doutrina aqui maluca. Entendeu? E a pessoa, não, eu não quero saber o que está escrito. Alguém falou assim, eu não quero saber o que está escrito na Bíblia. Eu falei, então, meu irmão, eu fiquei só ouvindo aquilo. Eu falei, deixa eu sair daqui, irmãos, antes que isso aí me contamina. Porque, sinceramente, se não presta para os outros, não presta para mim. Pediram para eu subir lá, e aí fala, né, irmãos? E detalhe, tinha pastor na live querendo ensinar o que era certo, e a pessoa rejeitando o conhecimento correto, Pedro. Rejeitando o bom ensinamento. Então, irmãos, não tem raiz. Vai queimar a raiz, vai quebrar a cara e vai morrer a semente. Outra parte, irmãos, a terceira parte, já vou chegar na quarta, caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram e não deu fruto. E, igreja, isso fala daqueles que padecem perseguição por Jesus. Hoje está um pouco mudado, mas ainda tem. Pastor Pedro lembra, quando nós éramos criança, era difícil, era duro seguir Jesus. Você vai ser Bíblia agora? Você agora é crente? Você agora tem outra lei? Tinha muito isso, falavam isso. Seu tataravô foi católico, seu bisavô foi católico, você vai ser, seu avô foi católico, seu pai é católico, você vai ser crente agora? Você vai envergonhar a família? Tinha muito isso. Até uns 30 anos atrás. Não sei como está hoje, irmãos. Creio que está um pouco mais tranquilo, entre aspas. Porque a Bíblia diz que
todo que é cristão, genuíno, padecerá, né, perseguições. A Bíblia diz isso, irmãos. Então não vai ficar fácil, não. É nós que temos que nos posicionar. Amém, igreja? Mas aquele que enfrenta a perseguição, irmãos, os espinhos. Jesus falou que ele veio na terra, pastor Pedro, trazer divisão. Jesus não veio para facilitar o caminho, não. Ele veio para trazer decisão. Que ele falou assim, agora vai ser o pai, vai ser o filho resistindo ao pai, contra o pai. Não, pai, tudo bem que o senhor é católico, fulano é, mas eu vou ser crente. Eu vou seguir a Jesus de verdade. Eu vou seguir a palavra, né, Manete? O senhor está aí, se o senhor acha que está bom, amém. O senhor continua sendo meu pai, mas eu vou seguir a palavra, eu vou seguir o que é correto, o que Deus me deu, o que o Espírito Santo me revelou. Eu vou seguir a palavra. Se o senhor quer ficar aí, fica. Quer adorar a sua imagem, fica à vontade. Quer adorar a Cidinha, fica à vontade. Respeito, mas eu vou seguir a Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém, irmãos? Fala com carinho, mas segue a Jesus. Mas tem gente que não consegue, Manete. Ah, não vou ser crente não. Poxa, toda a minha família é, né? Daqui a pouco tem um cerco de Jericó. Daqui a pouco tem o dia 12 de outubro, né, Pedro? Vai toda a família lá para Aparecida e eu não vou? E a pessoa, irmão, se sufoca. E abre mão de Jesus. Esse é o terceiro tipo. Por fim, irmãos, temos o quarto tipo. Outra, enfim, caiu em boa terra. E deu fruto. E a semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Irmãos, e tem a terra boa, glória a Deus. E eu louvo ao Senhor porque aqui hoje eu só estou vendo terras boas. Irmãos e irmãs que ouviram, que deram crédito, irmã Neide. A senhora entrou aqui na quarta. Amém? O pastor Pedro entrou, a Priscila entrou, a irmã Isabel, eu entrei. Nós entramos, nós temos sido, irmãos, a boa semente. E vamos continuar sendo, para a glória de Deus, aqui na Barra 3, a boa semente. A semente caiu em terra boa, o nosso coração. Nós ouvimos falar de Jesus. Aleluia! A gente aceitou a Ele como Salvador. A semente brotou, pastor Pedro. A semente cresceu, germinou, Priscila. Produziu frutos. Um a 30, outro a 60 e outro a 100. Irmãos, em nome de Cristo, eu quero nessa noite profetizar da parte de Deus, com base nessa palavra, que você, que eu, que nós sejamos uma igreja multiplicadora, pastor Pedro. Amém? Tem pessoa que ele é bênção, ele aceitou Jesus, ele está alegre com Cristo, ele entendeu a palavra, ele é cristão genuíno, ele é cristão declarado, só que ele não fica para ele quer germinar, ele quer produzir mais, e ele vai lá fora, e ele vai no trabalho, e ele germina 30 vidas para Jesus. O outro também é um cristão abençoado, e só que ele germina mais, vai 60. E tem aqueles, irmãos, que aí são grandes pregadores, grandes missionários, né? Grandes pregadores como o Billy Graham, né, irmãos? Silas Malafaia, esse pessoal que é das redes sociais, que ganha muita gente, ganha 100 por um. Aí ganha um caminhão de gente para Jesus. Irmãos, que o Senhor venha abrir o nosso ventre espiritual, irmã Neide. Amém? Para que possamos gerar ovelhas. Sabe por quê, irmãos? Quem gera ovelha não é o pastor, não. É a ovelha que gera ovelha. Amém, amados? Nós estamos com algumas cadeiras aqui vazias. Por quê, irmãos? Porque cada um de nós, eu me coloco no pacote também, precisamos começar a semear a semente e a gerar, irmã Neide. A 30, a 60 e a 100. Irmãos, o inimigo não cansa de ser inimigo, não para de ser. E nós também não podemos deixar de ser semente, a boa semente. Em nome de Jesus, irmãos. Nós temos que importunar, né, pastor Pedro? Temos que bater na porta. Temos que insistir. Sabe por quê, irmãos? Isso é até uma estratégia, né, pastor Pedro? O marketing hoje, a pessoa quer vender algo para o pastor Pedro. Ele oferece uma vez, o Pedro, né, não, hoje não. Mas ele insiste. Semana que vem, ô Pedro, tal negócio. Ô Pedro, tal situação. É assim, irmãos.
Se a pessoa não vem hoje, mas ele vem no segundo convite, no terceiro, no quinto convite. Ele vem quando você mandar um áudio de oração para ele, para ela. Amém, irmãos? Isso é importante. Tem um trabalho que nós vamos fazer, que o pastor Ismael está me ensinando, casa de oração, pastor Pedro. É um bom trabalho na casa dos irmãos, né? Não veja a hora de fazer. Vamos começar quando os irmãos abrirem a casa. É tipo aquela reunião do café amargoso, né? A gente começa na casa do pastor Pedro, por exemplo, ali, irmãos, uma reunião de oração, uma reunião, casa de oração. E aí o pastor Pedro, o objetivo dele, irmãos, é chamar pessoas. Porque, irmãos, as reuniões nas casas não é só para nós. É para você chamar alguém. Né? Porque nós já conhecemos a palavra. Amém? Jesus falou, vocês já estão limpos. Mas tem gente, manete, que está precisando de um banho da graça. E às vezes é um vizinho seu, uma vizinha sua. Né? Assim, irmãos, a Ibanez tem uma vizinha que a gente sempre chama ela, né? Sempre chama, irmãos, já tem anos já. Tem hora que a gente fica meio assim, né? Fica, irmãos. Bom, deixa eu ficar quieto, né? A sua vizinha abençoada lá. Mas depois o Espírito Santo acalma o nosso coração, fala de novo. Irmãos, não é porque eu sou pastor, né, irmão? Porque, irmãos, eu falo, a gente vê umas terras duras para ir, Pedro. A gente vê umas terras arenosas, sabe, rochosa, grudenta, esquisita, que só Jesus. Que vou falar, a gente, quando olha dos olhos nossos da carne, rapaz, isso aí não vai dar em nada, não. Eu já pensei isso, irmãos. Só que depois o Espírito Santo, meu filho, fazer a obra é comigo, falar é com você, então vai e fala. E aí você vai de novo pela 1000ª vez e fala, dona fulana, vamos no culto hoje? Hoje não, Neide. Amém. Só que, irmãos, no dia final, ninguém vai ter desculpa, Pedro. No dia final, irmãos, eu creio, vai passar um vídeo lá talvez, eu imagino assim, tá, irmãos? Minha cabeça. Jesus, ninguém pregou para mim. Olha, aqui a Neide falando lá. Aqui o pastor Pedro pregando lá, né? Aqui a irmã Isabel, aqui a Priscila. Irmãos, eu duvido que alguém vai ter coragem de conseguir mentir, né, pastor Pedro? Olhando nos olhos de Jesus. Eu duvido que... Jesus, mas não, aqui, ó, você sentiu no coração de ir, você não foi. Porque Jesus, ele vê tudo, ele ouve tudo, e ele sabe o que vai no nosso coração. O que nós sentimos, ele sente também. Então, irmãos, estou aqui, irmãos, elucubrando, né, pensando alto nessa palavra, como que será naquele dia, né, é um pensamento, tá, irmãos? A maneira de pensar, como nós imaginamos que seja. Não é pecado imaginar, não, tá? Contanto que nós não viajamos muito na maionese. Mas vai ser por aí. Eu acredito que lá no céu tem uma locadora, né, pastor Pedro? Uma videolocadora, vamos dizer assim, né? Não sei se é VHS, não sei se é Bluetooth, se é pendrive, eu não sei, irmão. Mas de algum modo Deus tem lá o vídeo de todas as gerações aí. Aí Deus tem. Senhor, eu quero assistir como é que foi lá quando Davi derrotou o gigante. Opa, vem cá, meu filho, senta aí. Toma pipoca, toma guaraná. Aí não sei, não estou brincando. Né? Senta aí assim. Essa irmã Neide, a pipoca. Oi, irmã Neide, leva a pipoquinha lá para o céu. Né? Senhor, está aqui o milho, pai. Trouxe uma saca de milho aqui para a gente poder comer pipoca. Jesus. Agora o pastor viajou demais, né? Mas, irmãos, mas Deus vai mostrar, porque ele tem tudo, pastor Pedro. Quando criou o homem, quando criou a mulher. Tudo Deus tem, irmão. Deus tem. Eu não sei, irmã Neide. Não sei. Eu não sei. Mas, irmãos, é isso. Pode ser um disco, um vinil, não sei, irmão. Mas Deus tem os seus meios, irmãos. Até porque tudo que nós temos de tecnologia foi o homem que inventou, né, pastor Pedro? Então, o que Deus tem é muito além, é muito superior. Né? O que Deus tem deve ter muito de primeira. Né? A gente está aqui no Zap, aqui Deus está lá, né? Em outra era, em outra dimensão, literalmente, como Ele está. Então, meus amados, finalizando essa palavra, irmãos, simples, objetiva, que nós possamos ser a boa semente, pastor Pedro. Irmãos, nós temos uma transição, como os irmãos sabem. Irmãos, e nós precisamos uns dos outros. Precisamos ser discípulos.
A Priscila sempre procurou falar com a irmã Neide aqui, comigo, com a irmã Isabel, né? Com a pastora Vanessa também, Pedro. Com o pastor, com todos nós. Que nós somos a base, Pedro. Nós somos aqui, irmãos, a semente, o começo. Então nós vamos moldar aqueles que vão chegar. Mas para isso precisamos estar juntos, unidos, irmãos. Eu digo, irmãos, para todos os irmãos, sabe? Eu amo vocês, irmãos, no amor de Cristo. Cada um dos irmãos que estão aqui comigo, vocês são importantes, irmãos. E todos que passaram também foram muito amados aqui, irmãos. Ninguém pode dizer que o pastor não deu atenção, não deu assistência, irmãos. Né? Posso ter errado, mas não por falta, né, pastor? Talvez por excesso, né? Mas eu sempre amei a todos os irmãos, né? E digo de todos os irmãos, até que não estão mais conosco. Porque ainda quando me mandam mensagem eu atendo, respondo, não tenho nada disso, irmãos. Né? Nosso irmão Diácono Antônio, às vezes manda mensagem para mim, irmã Anunciata, né? Irmã Tereza, irmã Leia. Amo a todos, irmãos. Amo a todos, irmãos. Né? Graças a Deus. E assim vamos seguir em nome de Jesus. Então, irmãos, lembre-se disso. Você é a boa semente. Você é a boa semente. E aqui, irmãos, Jesus explica, eu quero fechar com essa parábola, né, da semente e do grão de mostarda. Essa semente, pastor Pedro, é pequena, desprezada pelos homens. Os irmãos, olha só aqui na rua 31, não estou falando mal não, mas aqui, quando olhamos aqui para fora, temos 2 bares ali. 2 bares, irmãos. Aqui uma igreja, 2 bares. Que Deus abençoe o comércio deles. Eu não estou aqui contra ninguém. Mas, irmãos, a palavra, a semente hoje, tem sido desprezada pelo mundo, pastor Pedro. Tem sido desprezada pelo mundo, irmã Neide. Tem sido calada. Já notaram isso, irmãos? Quando é para falar de outra religião, Pedro, tem espaço. Quando é para falar, Priscila, de outras fés, tem espaço. Mas quando é cristianismo, quieto, né? Não pode falar, tira o sinal religioso dos locais públicos, porque afinal o Estado é laico, né? Querem impor, irmãos, o ateísmo à força. O objetivo disso é chegar, né, em impor o ateísmo à força, como é em alguns países que os irmãos sabem muito bem, que os irmãos são inteligentes. Mas, amados irmãos, a semente, ela cresce, pastor Pedro. O diabo não quer que cresça, o mundo não quer que cresça, mas a semente ela vai crescer, pastor Pedro. A semente vai encontrar corações sedentos, irmãos. Nós não temos nada com quem não quer, mas Deus vai mandar para essa porta vidas para receber a preciosa semente da palavra de Deus. E nós temos que estar prontos para implantar, para semear a semente. Porque a terra é boa, irmãos. A terra é boa. Aleluia. Tem pastores que ele acaba falando mal do terreno. Ah, esse bairro é ruim. Ah, não, irmãos, eu profetizo a bênção. A terra aqui é boa. É, irmãos. A terra é boa. Vai germinar, irmão Neide. Amém? Vai cair a semente e vai gerar, pastor Pedro, a espiga e vai gerar o grão na espiga. Em nome de Jesus. Então, irmãos, que melhor o Espírito Santo venha falar, né? No coração da igreja. Saiba disso. Igreja Visão de Águia, /3. Nós somos a boa semente. Nós somos. Vamos repetir isso? Eu sou a boa semente. Eu sou a boa semente. Eu vou germinar. Eu vou dar fruto. A 30, a 60 e a 100. Para a glória de Deus. A partir de hoje, cada vez que eu ver uma cadeira vazia na igreja, eu vou lembrar que é minha responsabilidade e que eu sou a boa semente. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Receba essa palavra, aplaudindo o Senhor nessa noite, glorificando a Deus.